Olá meninas, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Glória a Deus, estamos aqui para a nossa primeira aula, né? Eu anotei muita coisa aqui, então eu vou lendo, às vezes vocês vão me ver olhando para aqui pro lado do computador, porque era muito conteúdo e não dava para armazenar tudo aqui e falar tudo que eu precisasse sem que eu esquecesse alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu marquei alguns tópicos muito importantes ali, para que eu não venha esquecer. E mandei o vídeo já para vocês lá. No decorrer da aula nós vamos observar o que... Eu vou explicar um pouco daquela música que eu mandei. Então vamos lá. Sem mais delongas, eu já fiz a apresentação, então aqui é só o conteúdo mesmo. Ó, a nossa aula 1, que é a aula de hoje, começou no tópico, quer dizer, no tema de a mulher cristã, né? Foi o primeiro que eu coloquei lá. E dentro desse tema, nós vamos abordar algumas coisas também, como feminilidade bíblica, mulheres de antigamente versus a moderninha, ou versus a atualidade que nós vivemos hoje, né? O nosso tema fica lá em Provérbios 31, no seu versículo 30. Eu vou ler aqui para vocês, mas quem tiver Bíblia pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Porque tem algumas traduções que são um pouquinho diferentes, mas o significado que eu vou falar aqui é o mesmo, tá bom? Olha, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vamos começar então com as 7 virtudes de uma mulher cristã. As 7 virtudes da mulher de Deus. Vamos começar pelo mais complicado e ao mesmo tempo que é o tópico, é o master de todo, é aquele lá que você, se você tiver, você consegue todos os outros, que é o temor a Deus. O temor a Deus é ter uma constância com Ele, uma constância de relacionamento com Deus, onde nós temos todos os dias um período de oração, um período de devocional, né, com a Bíblia ou com aqueles livros que nós lemos normalmente, né, de devocional. Há vários que são lindos, maravilhosos, extraordinários para cada dia do ano que nós tenhamos lá um devocional com Deus, né? Então, o temor a Deus, ele vem de conhecer a Deus. Ele vem da sua constância de oração, da sua constância com o relacionamento com Deus. A segunda virtude é a humildade, que eu acho que é a mais difícil para nós. É ser uma mulher humilde, é ser uma mulher, nos dias de hoje, principalmente, humilde. Por quê? Vejam só, o orgulho nos impede de viver o Evangelho de Jesus, o qual nos ensina a lavar os pés dos outros. Aprendi que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Portanto, se ela é a base, precisamos aprender a acolher as humilhações e transformá-las em salvação. Pensar no outro em primeiro lugar, engolir a resposta que ferirá o próximo, servir sem esperar nada em troca, ou seja, uma discípula de Jesus. Por que ser humilde é a mais difícil de todas as virtudes da mulher? Porque o servir o próximo sem esperar algo em troca é algo que nós temos dificuldade de aceitar. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma mulher casada. Ela normalmente diz assim: eu não vou mudar porque o meu marido, ele não muda. Eu não vou fazer tal coisa porque ele não retribui da mesma forma para mim. Aí é que está o problema, porque Jesus nos ensina a servir sem esperar nada em troca. Servir o outro é como se fosse o primordial para você ali, sem esperar que ele retribua você de alguma forma. O pior erro do ser humano é fazer ao próximo
achando que vai receber a mesma coisa, na mesma dosagem, ou que de repente a pessoa vai mudar porque você mudou certo comportamento. E isso é um grande equívoco nosso. Por quê? Porque ninguém tem o poder de mudar o outro. O único que convence alguém de algum pecado, de algum erro, é o Espírito Santo. Então, a única coisa que nós podemos fazer é mudar a nós mesmos. Porque se nós mudarmos a nós mesmos, consequentemente as outras coisas em nossa volta vão mudar. E essa é a base da humildade, é você reconhecer que precisa de mudança. É você reconhecer que precisa fazer algo, mesmo que aquilo não venha ser retribuído a você. Porque Jesus foi assim conosco. Ele desceu, ele fez todo o seu processo aqui na terra, todos os seus milagres, tudo que ele deveria fazer. Mas ele não esperava que nós possamos todos reagir da mesma forma para com ele. Até porque não foi assim que aconteceu, né? Muitos aceitaram ele e muitos o rejeitaram, até hoje é assim. Então, o princípio é uma humildade, é nós entendermos e sermos humildes para com o próximo, para com as situações da vida. Silêncio, uma parte muito difícil também para as mulheres, porque mulher gosta de conversar, mulher gosta de falar, mulher geralmente ela expressa logo o que ela quer, assim, na lata e pronto. Mas não deve ser assim, e eu vou explicar o porquê. Aprender a ouvir o próximo. Antes de falar, filtrar as palavras que sairão das nossas bocas e um silêncio interno, para que a voz de Deus seja ouvida antes dos nossos desejos. O que significa? Significa que não é que você vai deixar de falar, que você vai se privar de dizer algo, mas é você, antes de falar, você parar e pensar, refletir o que você vai dizer, porque a palavra que sairá da sua boca pode ferir, pode matar. Em vez de ajudar, em vez de amenizar a situação, pode ser que ela piore mais ainda. Vejamos, a mulher de Nabal, aquele homem louco, aquele homem insensato, ela era uma mulher muito sábia. Porque ouvindo ela falar que Davi estava vindo de encontro à sua casa e ia matar todos que estavam lá, ela teve a sabedoria de não falar nada para o seu marido, mas ela teve uma atitude que iria mudar todo o rumo da história. Qual foi a atitude dela? Davi precisa de alimento, de beber, ele precisa de alguma coisa, então eu vou levar para ele. E lá ela teve a sabedoria de dizer para Davi algumas palavras que ia entender, que ele ia entender de forma que ele não precisava matar, ele não precisava derramar sangue, ele não precisava se sujar, porque aquele homem lá era louco e a culpa poderia cair sobre ela. Então ela teve o discernimento, a sabedoria de ter silêncio para com seu marido, mas de falar de uma maneira certa para a pessoa certa e na hora certa. Então, o silêncio para com o próximo, para filtrar antes de dizer alguma coisa, e também o silêncio interno, que é aquele silêncio que nós nos calamos para ouvir o que Deus tem a dizer. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, falar, não, Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja para a minha vida? Aí Deus fala em nós o que Ele deseja. Porque se nossa cabeça falar, se os de fora falar, se nós acatarmos tudo e querer revidar, vai haver um confronto dentro de nós que nós não vamos ouvir a Deus. Então, acima de todos os nossos desejos, Deus precisa falar primeiro. Porque o meu desejo talvez não seja o desejo de Deus, a minha vontade não seja a vontade de Deus. Então, antes de impor a minha vontade, de fazer o que eu quero, eu tenho que falar com Deus primeiro. Essa é a parte do silêncio, né? O domínio de si, ou o domínio próprio, como está na maioria das traduções das Bíblias, né? O que é o domínio próprio? É aprender a dominar-se. Não é perder a sua personalidade, e sim aprender a falar na hora certa, com as palavras certas. Agir por impulso não é uma forma sábia de viver, foi o que eu já tinha dito antes, né?
Quantas vezes colocamos tudo a perder por não sabermos calar, por não sabermos silenciar em certo momento. O autodomínio nasce do silêncio, que nos impede de agir prontamente. A mulher virtuosa não é frágil, tá? Ela é cheia de sabedoria e doçura, porque estar ao lado de uma mulher doce, que domina as suas paixões, que domina as suas emoções, é louvável, é bom estar perto de uma mulher assim. Então, essa é a parte do domínio próprio. Porque o domínio próprio é uma das virtudes da mulher, mas também são virtudes de frutos do Espírito Santo, que a mulher só vai adquirir buscando o Espírito Santo. Há estudos já comprovados que quando nós começamos a gritar, quando nós estamos muito bravos, temos reações muito rápidas assim, o nosso cérebro processa menos, passa menos oxigênio, tem alguns hormônios que não funcionam melhor e nós acabamos não ouvindo a nossa voz. Por isso que tem aquela coisa que, tipo assim, a gente está conversando lá no meio de uma discussão, começa a gritar e o parceiro, a pessoa que está conosco, ela fala assim: para de gritar, por que você está gritando? Aí você fala: eu não estou gritando. Tá sim, é porque o seu cérebro não está passando as funções necessárias para você ouvir o que você está dizendo. Você começa a gritar, a falar palavras ofensivas, cujo qual você não se lembra depois. Aí depois o fulano fala: por que você disse aquilo? Por que você agiu assim? Você fala: mas eu não fiz isso. Fez, só que o seu cérebro não deixou você processar isso. Então, o domínio próprio é muito bom para isso, porque a gente consegue controlar o que sai de nós, né? A Bíblia vai dizer que o que contamina mesmo é o que sai de dentro de nós, não aquilo que vem de fora. Aquilo que vem de fora a gente pode pôr uma barreira ali e acabou, mas e o que está saindo de dentro, o que está fluindo de dentro de nós? Aí é o que é o perigoso. Castidade. Muitos vão dizer apenas que castidade é só não ter relações sexuais antes do casamento, é só não manter relações com outras pessoas, enfim, tudo se resume à relação sexual, mas não é isso. Castidade não é só isso. Castidade, a mulher casta é aquela capaz de purificar os relacionamentos entre o homem e a mulher, não somente no casamento, mas em todas as relações, a maneira de se vestir, de falar, agir e até mesmo de relacionar-se exige castidade. A sensualidade deturpa por completo a pureza de uma mulher de Deus. Portanto, seja firme com você mesma e depois com seu namorado, com seu marido, para que essa virtude seja uma marca positiva em você. A castidade, ela vai dentro do casamento também, ela vai fora, principalmente do casamento também, porque tem aquela parte de santificação. A castidade é a santificação, né? E aqui, como eu já disse, a sensualidade, ela deturpa tudo na mulher, porque a sensualidade, ela chega em nós e tira a essência de Deus, a essência do que realmente é bonito, do que realmente é puro, do que realmente é louvável. Por isso que muitas mulheres e homens também, mas como eu estou falando para mulheres aqui, eu vou citar mais mulheres, mas vale para mulher e para homem algumas coisas aqui. Por isso que nós, como seres humanos, temos dificuldade de se relacionar com as pessoas, e principalmente quando casamos. Por quê? A nossa vida vem acarretando retalhos que nós trazemos do antepassado, da família passada, de experiências vividas. Nós trazemos isso e normalmente está totalmente deturpado. O sexo está deturpado, o amor está deturpado, você não sabe o que é amar, você não sabe o que é sexo bíblico, você não sabe o que
criação de filhos, não sabe nada, está tudo deturpado por conta do pecado, da sensualidade e de tudo que vem acarretando a isso. Então, a castidade é importante em todas as áreas, de todos os relacionamentos que nós tivemos, que é a purificação, é a separação, é a santificação do que é profano e do que é santo, né? Ternura. A ternura é o amor que manifesta-se além das palavras por meio de um gesto carinhoso, um olhar, uma presença amorosa que acarreta o quê? Derrete o que é duro, esquenta o que é frio, fortifica o que é fraco e cura o que está ferido. Não queira impor sobre o outro, sobre alguma situação, uma postura grosseira, de forma grosseira. Por quê? Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Afinal, é muito agradável estar com uma mulher calma, uma mulher tranquila, uma mulher segura de si. E quando nós colocamos situações assim de grosseria, de importuno ruim, a gente, em vez de trazer, de sarar, de curar, de apaziguar a situação, nós pioramos. É como tacar álcool numa fogueira que está acesa. Você vai queimar mais ainda, vai construir um incêndio, entende? Então, a parte de ternura, de ser doce, faz parte da mulher cristã. A mulher cristã que ela não grita. Eu sei que muitas de nós aqui, eu já fiz isso, eu estou no processo aí também. Gritamos com o marido, com filhos, gritamos muitas das vezes em situações adversas para com a igreja. Gritamos assim no sentido de ser grosseira, de realmente gritar, em vez de saber conversar. Essa é a falta de ternura, né? No olhar, no jeito, é a falta da ternura. Então vamos em busca dessa virtude, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Então a constância da busca desses atributos é imprescindível. Você precisa fazer isso. A sabedoria. A sabedoria não é alcançada por esforço humano, e sim por uma graça de Deus. A mulher sábia é aquela que luta para viver todas as virtudes citadas acima. É possível alcançar todas as virtudes citadas, mas para colocarmos em prática cada uma citada aqui em cima, precisa ter o Espírito Santo. Precisa de ser uma mulher virtuosa, precisa de estar cheia de Deus, porque sem isso você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo, sem a busca constante de Deus, não dá para ter essas virtudes, porque ela vem de Deus para as mulheres, para com nós, e muitas delas é atributo primeiro de Deus. Então, para termos isso daqui, a constância em Deus, o temor a Deus é o primordial. Eu tive que dar uma pausa aqui, em urgência, mas já deu tudo certo. Vamos lá. Agora nós vamos estudar o estudo de Provérbios 31 inteiro, né? Ali a gente só tinha citado o 31, versículo 30. Mas vamos estudar agora, versículo por versículo. Abra sua Bíblia aí, se você tiver. Provérbios 31, a partir do verso 10, tá bom? Que a partir daí tá falando sobre a mulher virtuosa. Eu vou citando versículo por versículo para explicar para vocês o versículo, porque tem gente que não sabe realmente o significado e tudo. Tem meninas aqui também recém-convertidas, então eu vou explicar o versículo todo para você, o capítulo todo para vocês. Primeiro, Provérbios, né? Nós sabemos que Provérbios foi escrito por Salomão, o rei mais sábio que tinha
a sabedoria dele era maior do que todos de antigamente, e depois dele também não haveria homem mais sábio e mais rico que Salomão. Mais sábio e mais rico que Salomão. Porém, nesse daqui, quem está escrevendo aqui, está falando, é a palavra do rei Lemuel, né? Palavras do rei Lemuel, que teve, por sorte, uma mãe muito sábia, que estava explicando para ele, citou para ele os valores, os princípios de uma mulher virtuosa. Então ele vai falar aqui, ó: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubis ao de rubis. O que significa? Que essa mulher virtuosa é difícil de achar ela, é difícil de encontrar essa mulher. Por quê? Porque ela é como uma pedra preciosa. A pedra preciosa você não acha em qualquer lugar. Você não procura ali debaixo de qualquer pedra e achou, entendeu? Você vai achar essa mulher virtuosa, geralmente uma mulher cristã. Mas há mulheres cristãs, muitas, que não foram ensinadas a ser uma mulher virtuosa, não foram capacitadas para isso, né? Nós passamos durante a nossa metade da nossa vida, na nossa infância, juventude, adolescência, estudando na escola para uma preparação para algo. E nisso, nós achamos que é só sobre isso que nós devemos estudar, e não, nós temos que ter um preparo para tudo na vida. Jesus se preparou durante a sua vida toda praticamente, para assim, com 30 anos, iniciar o seu ministério. Então há um preparo para a mulher virtuosa. Se você já não teve esse preparo, comece a se preparar. Essas aulas que eu estou passando uma coisa bem pequena, bem rasa, para você iniciar, para você ter uma margem do que fazer e de como começar, né? Mas abrange muitas coisas, vai muito além do que eu vou falar aqui, porque não dá para falar tudo em uma hora de aula, entende? Então eu estou resumindo algumas coisas importantes para te ajudar a se encaixar nesse perfil, cujo nós devemos fazer, nós devemos ser, né? Vamos lá, no seu versículo 11. O coração do seu marido está nela tão confiado, assim ele não necessita de despojo. O que quer dizer? Essa mulher, ela é uma mulher confiável. Ela é uma mulher que seu marido pode confiar os seus segredos, ele pode confiar as suas fraquezas, ele pode confiar os seus projetos, ele pode também confiar a ela saber dos seus pecados, das suas falhas, né, do que ele precisa mudar, sem que ela vá sair contando para as amigas, para a mãe, para a colega de faculdade, de estudo, da escola. Ela é uma mulher que vai guardar os segredos do seu marido e guardar o segredo, a intimidade da sua casa. Eu, por muito tempo da minha vida, não fui essa mulher. Eu vim começar a aprender há um tempo atrás, né? Devido a muitas quedas, devido a muitos desgastes, comecei a ter um encontro com Deus e Ele foi me ajudando a entender o que era isso aí, porque a esfera da nossa vida, ela precisa de mudança. Se nós não estamos na posição que Deus quer que nós estejamos, nós temos que procurar essa mudança, né? Então essa mulher, ela é confiável e o marido dela confia nela cegamente, vamos dizer assim. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Ou seja, a mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher segundo o coração de Deus, ela faz o bem tanto para com o próximo quanto para o seu marido todos os dias da sua vida. Embora ele tenha feito algo, ele tenha ferido, ele tenha chateado, a posição dela ainda é de fazer o bem. E esse é uma coisa que nós fazemos muito errado. Normalmente a mulher, quando o marido machuca ela de alguma forma, fere ela de alguma forma, ela deixa de fazer comida, ela deixa de falar com ele, ela tira foto de WhatsApp, ela posta coisas
no Instagram, no WhatsApp, de indiretas, de que o marido é assim, de que uma esposa é assim. Eu tô dando a citação de esposa porque tem mais mulheres casadas aqui do que solteiras, eu acho. Mas isso vale para solteiras na sua vida também, nos seus relacionamentos, né? No seu namorado, com seu noivo, com as suas amigas, né? A mulher virtuosa, ela não faz o mal, ela não paga o mal com o mal, ela paga o mal com o bem, ela mostra o bem. A pessoa vem com ódio, ela traz o amor. A pessoa vem com o ácido, ela traz o mel. A pessoa vem com palavrão, ela traz palavra de bênção para a vida dela. Essa é a mulher virtuosa. Essa é a mulher segundo o coração de Deus que nós devemos ser. Vamos ver lá no verso 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela não é uma mulher preguiçosa. Ela vai atrás do que a sua família precisa, e se ela não puder comprar, se não haver como comprar, ela faz, ela trabalha, ela mesma fabrica o que a sua família precisa de bom grado, ou seja, ela é feliz em servir a sua família, ela é feliz em cuidar dos seus. É uma virtude também que nós precisamos aprender, principalmente no dia de hoje, porque, como eu falei aqui, servir é difícil. E ainda mais quando nós sabemos que a recompensa não vem de quem nós queríamos. Ela só vem de Deus. Então, não vamos esperar para fazer o bem. Vamos fazer o bem enquanto podemos, né? 14. É como um navio mercante. Ela traz de longe o seu pão. Essa mulher, ela é uma empreendedora, né? A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher empreendedora. Do contrário que muitos pensam, ela não fica só em casa. Ela também tem o trabalho dela. Ela faz algo para ajudar, entendeu? Ela é uma empreendedora. Ela vai lá, ela vai de longe, ela busca o pão. O pão no sentido de trazer a provisão de alguma forma, né? Eu estou precisando de roupa, diz o filho. Ela vai até onde tem o tecido, ela vai até a costureira, ela vai comprar, entendeu? Ela vai dar o jeito dela para fazer alguma coisa. Ela é uma mulher trabalhadeira, trabalhadora, né? Ela gosta de fazer isso. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas da serva. A criança chorou à noite porque está com fome. Ela levanta e faz de bom grado o alimento para a criança, o alimento para o marido. Isso de noite, que a Bíblia diz, pode ser também de noite, tipo 10, 11 horas da noite, quanto de madrugada, que, né, mães aqui sabem como é levantar de madrugada, fazer mamadeira, e às vezes dá aquela fome no marido de madrugada, ela vai lá e faz também. E como eu citei aqui, ela é uma mulher empreendedora, é dona de casa, mas ela também tem servas que trabalham para ela. Então ela, ali na hora que ela levanta já de madrugada, vamos dizer assim, ela já fala, serva minha, você vai fazer isso hoje, você vai fazer aquilo, e tal. Ela tinha pessoas para ajudar, auxiliar ela, então ela designava as tarefas para esses funcionários de sua casa, né? O que cada um ia fazer, tal dia, tal horário, enfim. Ela trazia tudo isso mesmo à noite, mesmo de madrugada. Ela também avalia uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos, veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Aqui no versículo 16 que fala que ela compra uma propriedade, é literalmente isso. Ela era uma mulher empreendedora, ela comprava propriedades, ela fazia aquela propriedade gerar frutos. Ela fazia com que aquela propriedade, aquela terra, não sei, pudesse dar frutos, e ela mesma colocava as mãos para fazer isso. No início, ela pode ter servas, ela pode ter pessoas para servir ela, mas a mulher virtuosa, mesmo ela tendo cozinheira, mesmo ela tendo dona de casa, babá, para cuidar da casa dela, para cuidar dos filhos, a sobremesa preferida do marido dela, ela que faz.
As brincadeiras primordiais, os ensinos com seus filhos, é ela que faz. Se tiver uma terra, como está citando aqui, a primeira a colocar a mão no arado é ela. Para quê? Para que seja abençoada. Por quê? Porque ela sabe que a graça de Deus acompanha ela. A provisão, a promessa de Deus acompanha ela. Então, se ela pôr as mãos ali, já era. Vai dar tudo certo. Então, depois ela pode designar as tarefas para os outros. Essa mulher, assim, no versículo 17, vai falar que ela veste seus ombros de força e fortalece seus braços. O que é isso? Ela se cuidava. Ela cuidava do seu cabelo, ela cuidava das suas unhas, ela cuidava do seu corpo. Ela mantinha uma atividade física constante. Para quê? Porque a rotina dela é muito corrida. A rotina dela é muito pesada. Para ela aguentar o tranco, para ela aguentar essa vida que ela está levando, né? De empreendedora, de dona de casa, mãe de filhos, esposa e também sendo uma mulher de Deus, ela precisava ter uma saúde excepcional. Ela precisava ter uma força física e mental, espiritual, que ela pudesse suportar tudo que ela iria fazer durante o dia e também durante a noite. Então é o que nós devemos entender. Tem gente que fala, né? Eu particularmente não gosto de academia. Não gosto. Por quê? Tem muita coisa lá que não dá pra engolir e não dá pra ficar ali convivendo. Agora, se porventura não temos como comprar um aparelho, fazer outra coisa assim, e necessita realmente de um profissional para te ajudar, eu acho que não necessita. Mas se necessitar, seu médico ordenar, faça. Mas o que? Você tem que entender que lá você está, você é cristão. A sua postura é diferente. A sua vestimenta é diferente. O seu jeito de falar, de olhar, de agir é diferente. O jeito das pessoas virem até você, do seu personal trainer vir até você, tem que ser diferente. Entende? Sua postura já vai mostrar que ele deve agir diferente. Mas eu prefiro fazer caminhada, fazer exercícios físicos em casa. Cada um, né? Mas eu já fui muito para academia. Eu gosto de fazer o exercício, não da academia em si. Então, se cuidem. Porque para aguentar o tranco que a mulher virtuosa aguenta, precisa se cuidar. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as esferas da sua vida, do seu corpo, da sua alma, você precisa cuidar. Essa mulher se cuidava. Prova e vê, é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Essa mulher era segura de si, ela sabia quem ela era. E a mulher só sabe quem ela é quando ela conhece Deus. Se ela não conhecer Deus, ela não sabe quem ela é, ela se perde, a identidade dela é perdida durante a sua vida, porque a sociedade implanta isso. A sociedade vem desconstruindo as nossas identidades, a nossa criação, nossos princípios, ela vem desconstruindo tudo. Então, essa mulher sabia quem ela era, conhecia o Deus dela, então ela se conhecia. E também vai falar que a lâmpada dela não se apaga de noite. O que é isso? Está falando de uma lâmpada? Não. Podemos levar para o lado dos filhos, do marido, ou também de quem é solteiro, para um estudo, por exemplo. Quando chegava a noite, a madrugada, mesmo ela estando cansada, ela tinha uma rotina com o seu marido. Ela tinha uma rotina com os seus filhos. Durante o dia todo eu não vi os meus filhos, não deu para me conversar, não deu para me ensinar um devocional, não deu para me brincar com eles. Faz de noite. 5, 10 minutos que você fizer, a mente dele já vai processar, vai tirar tudo aquilo que não convém, que não foi muito bom durante o dia e vai aplicar isso aí. Os últimos 15 minutos do seu filho antes dele dormir é o momento de você fazer uma lavagem na cabeça dele. Tirar o que ele viveu durante o dia de ruim, de trauma, e colocar aquilo que é bom. Durante 15 minutos você faz isso daí, a mente dele vai ser programada para tirar aquilo que não prestou, e aqueles 15 minutos que você fez vai fazer com que ele tenha melhor qualidade de vida mental
e física depois disso, entende? Então, e para com o marido, nós que somos casados já entendemos. A rotina foi muito cansativa, foi muito pesada. Trabalharam durante o dia, trabalhou em casa, foi para a igreja, chegou tão cansada. A dificuldade maior da mulher no seu casamento, a maioria das vezes é essa. Ela está cansada e ainda assim ela está com seu marido. Mas esse, além de ser um dever da mulher para com seu marido, a mulher virtuosa tem isso. Ela não deixa apagar. Ela está cansada, mas o marido dela tem uma necessidade e ela precisa suprir. Então ela vai ali de forma boa, tá? Não uma forma obrigatória, aquela coisa pesada. Mas a mulher virtuosa, ela sabe da necessidade do seu marido e ela vai suprir da melhor forma possível. Então até a noite não se apaga essa luz dela, a chama dela não vai se apagar até que ela cumpra tudo aquilo que ela precisava cumprir. Entende? Tá. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Ela põe a mão no arado, ela trabalha mesmo. Não teme a neve nem a casa, porque toda a sua família está vestida de roupa dobrada. Que isso? Ela não vai ter medo do inverno, ela não vai ter medo da tempestade que vai chegar na casa dela, porque ela é uma mulher precavida. Ela já fez aquela roupa para a família dela. A família dela já está revestida de cobertor, de roupas que esquentam. A família dela está prevenida para as estações da vida. As estações da vida e as estações de tempos, né? O inverno, o verão, enfim. Ela está precavida. A família dela é protegida porque ela já tem uma visão ali. Vai vir um inverno, então eu vou cobrir a minha família. Vai vir o verão, então as vestimentas vão ter que mudar. Vou preparar uma viagem, entende? Ela é precavida. Vamos lá, no seu versículo 22. Faz para si cobertas de tapeçaria e sua veste é de linho fino e púrpura. A mulher era chique. Ela dava o melhor para sua família e também queria o melhor para ela. As roupas dela eram roupas finas, né? É por isso que eu disse que a humildade não tem nada a ver com a pessoa ser pobre, com a pessoa não ter dinheiro, mas tem a ver com o seu espírito e a sua alma, o seu coração. Porque a mulher aqui era uma mulher virtuosa, segundo o coração de Deus, que era uma mulher rica, cheia de virtudes e cheia de coisas boas. Ela tinha roupas que hoje nós vamos dizer que é chique, né? Era a melhor roupa da época. Então vamos lá. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Em outras tradições também vai dizer que o marido dela é conhecido e por ela e tudo, e ela também é conhecida sem. Eles são um casal íntegro, para resumir aqui para vocês. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a glória são o seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Está dizendo aqui. Está dizendo que quando ela fala, a boca dela sai palavra de vida, sai palavra de edificação, palavra que vai ajudar e não que vai matar. Fala também aqui que ela está atenta ao andamento da sua casa. O que é isso? Apesar de a vida dela estar totalmente corrida, apesar de tudo que ela fez durante o dia, ela sabe como estão os seus filhos. Ela procura saber como que foi a escola, como que foi o dia dos seus filhos. Eu estou trazendo para o dia de hoje, tá? Como foi como está a cabeça das crianças, né? O que eles passaram durante o dia? O que o marido passou durante o dia?
ela tá atenta, ela viu que o marido um dia estava bom, outro dia estava meio assim. Aí ela foi tendo as atitudes certas para o momento certo. Precisamos estar atentas no andamento da nossa casa. Certa feita, eu vou contar aqui para vocês. Ui, meu Deus, pingou água até na Bíblia. O andamento aqui. Estava trabalhando, né? Trabalhava durante o dia. E chegava, pegava minha filha na escola. E quando eu cheguei em casa, estava naquela rotina corrida, né? Aí a gente começou a perceber que tinha umas formiguinhas. Começou pouca. Depois incendiou a casa, parecia um formigueiro. Fazia trilhas formiga. A gente só veio se dar conta que estava ruim mesmo quando as formigas começou a ir pro quarto, subir em nós, subir na nossa cama, nos pés. E a gente olhou assim e falou, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu só vim perceber isso quando eu dei um tempinho em casa, parei em casa, né? E eu percebi, aí eu fui em busca das formigas para ver o que estava acontecendo. Eu vi que tinha uma brechinha, um buraquinho lá atrás do armário. E elas tinham entrado, tinha uma açúcar que estava aberta lá, que estava furada. Elas entrou pelo buraquinho, fez, sei lá, um ninho lá dentro, porque tinha um monte lá dentro. E tava indo e vindo, acho que chamando as amiguinhas. O nosso piso aqui do chão também ele é bem escuro, parece terra, sabe? Então elas vieram aqui e se alojaram aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei, joguei a açúcar fora, tampei a brecha da formiguinha. E também fui pesquisar, fui estudar um pouco, que o assunto era físico, né? Mas também era espiritual, era algumas crises, algumas coisas que precisavam ser consertadas na minha casa. E por isso estava dando tanta formiga, não era nem só por conta do açúcar. Então, o que eu fiz? Eu resolvi a parte física, resolvi a espiritual e as formigas cessaram. Hoje aparece uma ou outra normal assim de casa por conta de algum açúcar, por conta de algum doce que deixou um papelzinho, mas não como estava um formigueiro dentro de casa. Então, estar atenta ao andamento da nossa casa é muito importante, apesar da nossa rotina corrida, tá? A mulher virtuosa, ela tem isso. Ela tem o andamento da sua casa aqui, ó. Ela sabe de tudo que está acontecendo. Vamos lá. Seu versículo 28, né? Levantam-se seus filhos, chamam-no de bem-aventurada, como também seu marido que louva, dizendo: muitas filhas procedem virtuosamente, porém tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. O que quer dizer aqui? Os filhos honravam essa mulher. Os filhos tinham prazer de ter essa mulher como mãe. O marido honrava essa mulher onde ele ia. Ele tinha prazer de andar com ela, prazer de falar que ela era esposa dele. E o trabalho dela, ele ia passando, a fama dela de mulher virtuosa, de mulher empreendedora, de mulher que cuidava de tudo, bem cuidado, ia passando assim nas ruas e todo mundo conhecia ela e honrava essa mulher. Então que nós venhamos aprender a ser essa mulher de Provérbios 31, nós venhamos ser honradas e louvadas pelo fruto do nosso trabalho, pelo fruto da nossa vida, né? Vamos lá. Esse foi o estudo de Provérbios 31 que nós fizemos aqui. Vamos agora para outra parte do nosso estudo. Vamos lá. Agora eu vou iniciar só um pequeno tema, porque tem algumas solteiras aqui, então eu vou colocar alguns conselhos bíblicos para solteiras e casadas, tá bom? Vamos lá. Para solteiros, primeiro. Efésios 6, 1 ao 3. Depois vocês peguem a Bíblia de vocês e leem aí, tá? A obediência, eu vou falar o que eu escrevi aqui, mas lá tá dizendo exatamente isso, só
Vocês entenderam, né? Ó, a obediência aos pais é o que vai fazer você ir bem em todas as áreas da sua vida. Por quê? Quando obedecer os seus pais? A Bíblia vai ensinar que os filhos devem obedecer os pais em tudo. Aí eu vou te dizer, exceto naquilo que fere os princípios de Deus. Aquilo que fere as virtudes, os princípios, a Bíblia, a palavra de Deus, você não deve obedecer. Por exemplo, eu creio que não acontece, mas se um pai falar assim, vai roubar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso está interferindo na virtude de Deus, no princípio que você segue, então você não deve obedecer. Mas fora isso, fora de ferir os princípios de Deus, você deve obedecer seus pais em tudo. Uma jovem cristã deve seguir os ensinamentos, conselhos e ordens de seus pais. Caso contrário, deve se preparar para as amarguras e decepções de sua rebeldia. Certamente te levará. Tá? Provérbios 1, 7 ao 9. Por quê? A palavra de Deus vai dizer que temos que honrar o pai e a mãe. Honrar eles, obedecer a eles, porque eles são autoridade sobre nós em tudo. Quando o pai de vocês, a mãe de vocês falam, olha, não vai por este caminho, não mantenha a amizade com fulana, com ciclano, com beltrano, não vai em tal lugar, não namora o fulano. Quando os pais dizem isso, podem ter certeza que é a voz de Deus falando com vocês. E que se vocês não acatarem esses ensinamentos, conselhos, experiência de seus pais, vocês vão se dar mal na frente. Por quê? Eles já têm experiência suficiente e eles querem o seu bem. E eles têm um faro para descobrir onde tem demônio escondido, que só Deus para fazer isso. Só o pai e mãe tem, porque Deus colocou neles para isso. Para ajudar os filhos a não seguirem certos caminhos e não se relacionarem com certas pessoas. Vou contar um testemunho breve aqui de que eu passei por desobediência aos pais, tá? Na minha idade lá, eu tenho 25 anos agora, na minha idade lá de 14, 15 anos, eu decidi namorar com um rapaz. Ele era evangélico, tá? Ele era evangélico, ele pregava, ele era batizado, porém ele era novo convertido. Tinha o quê? 2 anos de cristão. Mas ele, aparentemente, se vestia bem como um homem de Deus, falava como um homem de Deus, tinha aquele brilho e tal. E os meus pais, na hora que viram esse rapaz, desculpem os incômodos aqui de eu me mexer toda hora, porque 8 meses aqui é complicado. E os meus pais, eles falaram assim, você não vai namorar com esse rapaz. Aí eu, mas ele é crente. Detalhe, os meus pais estavam afastados já, eles se afastaram quando eu tinha cerca de 6, 5 anos de idade. Eles se afastaram, eu permaneci lá seguindo, mas eles se afastaram nesse período. Então, eles estavam afastados, mas eles falaram, você não vai namorar com fulano. Por que não? O fulano é o amor da minha vida, né? A adolescência. É o amor da minha vida, ele é um homem cristão, ele é um homem temente a Deus, ele vai cuidar de mim e tal e tal. Meu pai dizia, o meu espírito não bateu com o dele. Eu olhava assim, aí tipo aquela coisa que dá nos jovens, você nem é crente. Você nem é crente, você nem sabe mais o que é, você nem sabe o que é um homem de Deus. Tipo isso, né? Não falei, cheguei a falar, mas pensei. E a minha mãe a mesma coisa, só que a minha mãe, a mãe. Mas se a gente não deixar ela namorar, ela vai namorar escondido, que é os argumentos dos pais hoje em dia, né? Ela vai namorar escondido, então é melhor deixar. Não é melhor deixar. É melhor você cortar, de qualquer forma, corta. Não interessa se a menina vai tentar fugir, se a menina vai fazer... Corta. Pais aqui ouvindo, corta. Porque eles vão sofrer. Vão sofrer muito quando eles desobedecem, principalmente em questão de relacionamento. Desobedecer
é pedir para você ter uma vida péssima. É o que a Bíblia diz, né? Para que te vá bem na vida, obedeça seus pais, honre seus pais. Então, eu não obedeci, né? Ela falou isso, meu pai acatou. Deu uma de, tá bom, né? Fazer o quê? Mas eu não aprovo. Começamos a namorar. Eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar com ele. 16 anos. No início tava mil maravilhas. Porém, o que aconteceu? No nosso decorrer do nosso namoro, eu fui percebendo que ele era um rapaz muito mulherengo. Nós estávamos estudando na mesma escola, só que em salas diferentes. E ali já deu para perceber que ele era muito mulherengo. Que ele tinha as asinhas muito arrastadas assim para as meninas. E já começou o quê? Ciúme. Ele também era muito ciumento. Muito ciumento ao ponto de ser possessivo. Ele era assim. Só que eu amava ele. Gente, no período do nosso namoro, terminamos cerca de 3 vezes. As 3 vezes foi por conta dele ter vacilado em questão às mulheres, conversa e tal. Aí vai desgastando, aí sempre quem terminava era eu. Mas chegamos ao ponto de casar com a indignação, com a desaprovação dos nossos pais. Tanto que eles não quiseram assinar casamento. Eles não quiseram assinar, então a gente teria que esperar os 18 anos. E muitas outras coisas aconteceram nesse período, né? Tô resumindo aqui. Mas eu me frustrei muito porque eu achava que ele era um homem de Deus. E ele me fez passar por coisas que um homem de Deus jamais faria. E meus pais tinham visto isso antes, mas eu não obedeci. Então eu passei cerca de 2014 anos até os 18, 15 até os 18 anos, sofrendo com as consequências desse relacionamento. Eu tenho 25 hoje. Eu sofri e até hoje tem resquícios, coisas, consequências que ficaram por conta desse relacionamento. Então houve frustração, houve perca de identidade, houve perca de equilíbrio mental, traumas que vieram para o meu casamento, traumas que vieram para minha filha, traumas que vieram para muitas outras esferas, por conta desse relacionamento de 15 anos de idade que eu tive. Porque a desobediência levará a circunstâncias horríveis para a sua vida. Então obedeçam, solteiras, obedeçam seus pais em questão a tudo. Porque é um mandamento de Deus, é uma promessa de Deus de que se você obedecer vai te dar tudo certo, vai dar tudo bom para você. Mesmo que algumas coisas da vida dê errado, por você obedecer os seus pais vai dar certo. As coisas de Deus é assim, nós não entendemos, mas é melhor obedecer, tá bom? Casadas, vamos lá para minha área. Casadas, fica aí a mensagem de Efésios 5:31. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois, uma só carne, né? O que nós temos aqui? Deus dá ordenância para deixarmos pai e mãe, mas o sentido desse deixar, ele não é deixar de abandonar os seus pais. Não é o sentido de sumir da vida dos seus pais, não é isso. O sentido é de estabelecer limites para a família de origem, estabelecer regras novas para o seu novo relacionamento familiar, que agora a sua família é o seu marido e os seus filhos. Tá? A sua família de origem são seus parentes, sua família de origem. Então, ela tem um limite ali. Qual é esse limite? Nem tudo você fala, nem tudo você mostra, principalmente a mãe, aos pais. Por quê? Porque eu precisei fazer mais uma pausa aqui. Muitos afazeres.
mulher, dona de casa, trabalho, tudo. Família, como nós estamos falando aqui, é complicado, né? Teve algumas situações que eu precisei dar uma atenção, mas agora eu já resolvi e tá tudo certo. Voltamos lá para o nosso estudo. Nós paramos, nem tudo se fala, né? Nem tudo se fala porque nós, mulheres, principalmente, temos como que fala? Esse negócio de conversar sobre tudo, com os pais, com a mãe, principalmente, às vezes com amigas, né, de trabalho, de escola, e a Bíblia nos ensina que nem tudo se deve falar. As experiências vão nos ensinar também que nem tudo se deve falar. Por quê? Por exemplo, a mulher casada, ela brigou com o marido. Aí ela foi contar da briga dela para a mãe dela. A mãe dela não vai tomar as dores do marido, normalmente. Vai tomar as dores dela. E logo daqui uns minutos, umas horas, um dia, 2 dias, ela já tá bem de novo com o marido dela. E a mãe dela ficou com raiva do marido. Aí vai causar um desconforto, por quê? Por falta da sabedoria. Por falta de sabedoria. Vai criar um atrito na família desnecessário, que ela deveria ter resolvido com o marido, com os filhos, né? Não precisava passar a situação adiante. Isso se dá porque os pais já não devem interferir no relacionamento matrimonial ou dos filhos, a não ser que haja algo extremo, por exemplo, uma traição, uma agressão. Aí os pais têm o posicionamento, né, se chamados, se solicitados para intervir, né, para ir lá e tentar remediar a situação ou arrancar, no caso de uma agressão, arrancar a filha, né, as crianças da situação. Mas do contrário, não se deve falar. Experiência própria também. Muito já se estudou isso e não dá certo, gente. Não dá certo. A família entra em colapso por conta do seu desentendimento com o seu parceiro, com o seu marido. E daqui a pouco você vai se enrolar com ele de novo e a pessoa vai ficar assim: ai, mas o fulano fez isso. Ai, mas o fulano falou aquilo com a minha filha. E vai gerar um desconforto. Algo que era para ser unido, para ser saudável, não vai ser devido à nossa língua, né? Então vamos dar uma regra e limite. Não se deve falar tudo. E os pais não devem interferir na relação matrimonial dos seus filhos, né? A criação de filho diz respeito ao casal e a nova família criada por você, por mim, deve estabelecer novos hábitos, tradições e regras. Por quê? A criação, meu copo tá caindo. A criação dos filhos diz respeito ao casal. Por quê? Por exemplo, seus pais não são cristãos, mas você é. E o ensinamento que você vai dar para os seus filhos é totalmente diferente do ensinamento que seus pais deram a você. E muito provavelmente eles vão dizer: ah, mas com você eu não fiz assim. Só que você vai entender o quê? Isso vai ficar na parte dos filhos lá do casamento, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui, uma breve coisa. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. E que o pecado, a coisa ruim, as coisas ruins já vêm desde a infância, desde o ventre. Davi vai falar que ele foi concebido em pecado, que a mãe dele teve ele em pecado, que desde o ventre ele tem pecado dentro dele. Ou seja, a criação e o ensinamento que você vai dar para o seu filho é totalmente diferente do que seus pais te deram, a não ser que eles foram cristãos rígidos. Você já teve esse ensinamento, você vai passar adiante, ok, vai dar, né? Vai ser similar ali, mas mesmo assim não vai ser igual, porque você não é igual aos seus pais. E o que Deus vai tirar, vai colocar em você é totalmente diferente do que foi com seus pais. Então, a criação é sua, os filhos são seus, você que educa.
seus pais não devem interferir, porque senão vai criar um colapso também na sua família e na família de origem. Assim como é com que diz respeito ao relacionamento matrimonial, que eles não devem interferir, tá bom? E estabelecer novos hábitos, tradições e regras, porque a regra da sua família, a tradição da sua família, o hábito da sua família não vai dar certo na sua nova família, na sua família atual. A sua família de origem teve outras regras, teve outras tradições. Vou dar um exemplo muito básico. Por exemplo, o meu marido, ele era, não é mais, ele era o quê? A rotina dele de dormir era totalmente diferente da minha. A minha eu dormia muito cedo e acordava muito cedo. Dormia o quê? 8 horas da noite e 5 horas da manhã eu estava de pé. Ele ia dormir super tarde, 2, 3, 4 da manhã. E para acordar tinha uma certa dificuldade, mas acordava cedo devido ao trabalho. Então, nunca batia os horários. A gente dava aqueles atritos, porque eu durmo cedo, porque você vai dormir muito tarde e tudo mais. A família dele toda é assim, a minha família é toda diurna, ela vai dormir muito cedo e acorda com as galinhas. Então, nós tivemos que estabelecer novos hábitos na nossa família. Hoje nós dormimos tarde, muito tarde, eu tive que me adequar, na verdade, devido à nossa rotina hoje, né? Nossa rotina de cristão, do que a gente faz em questão à espiritualidade, né? As nossas atividades para com Deus, para com a obra de Deus, e também devido à rotina mesmo que nós estabelecemos. Nossa filha vai na mesma rotina. Quando a gente está muito cansado e não tem exercício nenhum na igreja, nem em lugar nenhum, nós dormimos cedo. Porque nós já não aguentamos que nem. Então, a nossa rotina teve que ser modificada. Tanto da parte dele, de dormir mais cedo às vezes, e também de acordar cedíssimo, e a minha de dormir mais tarde e continuar acordando cedo. Então, teve que mudar. Essas pequenas coisas, você vai ter que estabelecer novos hábitos, estabelecer novas tradições. Por exemplo, a sua família costumava a comemorar todo ano novo na praia, mas agora a sua família atual não tem a condição que seus pais tinham, é um exemplo. Então agora você não vai mais ficar passando todo final de ano na praia. Você vai fazer de uma forma mais calma, mais tranquila na sua casa. São hábitos que você vai ter que fazer com a sua família atual, com o seu marido e com os seus filhos. Então vai ter que mudar bastante, né? Vamos lá, tem mais estudos. Isso foi só um conselho para as casadas e as solteiras. Agora nós vamos para nossa próxima parte, que é a feminilidade bíblica. Vamos lá. Feminilidade bíblica. Feminilidade bíblica. Muito difícil de falar. Vamos lá. É nessa parte que eu também vou explicar aquele vídeo que eu mandei pra vocês, que muitas podem falar, meu Deus, que vídeo é esse que tá acontecendo? Mas eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. A existência da mulher cristã, por natureza, é uma resistência à agenda feminista, que busca desconstruir o papel delineado por Deus. Militantes feministas não aceitam assistir uma mulher bem-sucedida profissionalmente, independente, que assume voluntariamente a bênção da maternidade, papel de esposa e, sobretudo, se revela cristã. Graças a Deus temos visto o Espírito Santo trabalhar poderosamente na vida das mulheres da Igreja de Cristo. A feminilidade bíblica difere significadamente das concepções culturais modernas de várias maneiras. A cultura contemporânea frequentemente define a feminilidade através de padrões de beleza físico, comportamentos superficiais e sucesso material. Há uma ênfase na independência extrema
onde a força e a autossuficiência valorizadas acima de tudo. É complicado essa parte da feminilidade, né? Vai muito além de simplesmente a gente se vestir mais feminina, né? Vamos lá, continuando o estudo. Em contraste, a feminilidade bíblica valoriza a beleza interior e espiritualidade. As escrituras nos ensinam que a verdadeira beleza vem do espírito manso e tranquilo, que foi o que a gente já falou aqui, que é precioso aos olhos de Deus. 1 Pedro 3, versículo 3 ao 4. A força de uma mulher cristã é encontrada em sua fé e confiança no Senhor, não em sua capacidade de ser autossuficiente. Além disso, a feminilidade bíblica celebra papéis e características que promovem a harmonia e a edificação da família e da comunidade, tá? Como a sabedoria, a compaixão, a diligência e a humildade, que também já foi dito aqui. Em Tito 2, deixa eu abaixar aqui de novo. Tito 2, seu versículo 3 a 5, Paulo aconselha as mulheres mais velhas a serem modelos de boas obras e ensinarem as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos e serem sensatas e puras, trabalhadoras do lar, no lar, na verdade, bondosas e sujeitas aos seus maridos. Que vem aí a submissão, também vamos abordar no outro tema, né, do casamento, que na verdade é o bônus dos últimos tópicos lá. Vocês vão ter que aguardar chegar lá. Então, para que a palavra de Deus não seja difamada, essa passagem destaca a importância do discipulado e da transmissão de valores cristãos de geração em geração. 1 Pedro 3, 1 a 6 vai dizer também: Pedro encoraja as mulheres a se adornarem com a beleza interior de um espírito manso e tranquilo, em vez de se concentrarem apenas na aparência exterior. Que era o que as mulheres hoje mais fazem, é se concentrar em ficar bonita, em ficar bela, em se vestir bem, mas o interior dela está machucado, está ferido. E mulheres que estão feridas, elas ferem outras pessoas, elas não curam, tá? Então é por isso que nós temos que observar o que está dentro, porque se tiver machucado, vai machucar também. Vamos lá. Ele usa Sara como exemplo de uma mulher que confiava em Deus e respeitava o seu marido. Sara chamava seu marido de Senhor. Ela chamava Abraão de Senhor. Vamos lá. Baixar mais um pouquinho. São muitas coisas. Eu tinha muito ainda para colocar, mas não dá tempo. Então, vamos lá. Achei. A modernidade para a mulher cristã. Para com a mulher cristã. A moderninha, né? A mulher cristã não pode ser moderninha. Ela deve manter os padrões bíblicos, embora para esse século pareça ser um tanto quadrado, antiquado ou velho, né? A gente precisa manter o padrão bíblico da mulher cristã, mesmo no século de hoje. Por quê? Agora nós vamos explicar um pouco mais de história, que também é bíblico, mas é história, mas é bíblico. Nós vamos lá. O mundo pós-guerra degenerou o gênero e as funções. Aquele vídeo que eu mandei para vocês foi exatamente explicando isso. O nome do vídeo é Degeneration, se eu não estou enganada, que também significa degeneração, decadência da humanidade, vamos falar assim. Quando teve as guerras, começou as guerras,
o mundo virou um colapso pós-guerra. Colapso de quê? De degeneração dos gêneros, o feminino e o masculino. A família entrou em guerra. A família virou um alvo de Satanás para que ela fosse deturpada, para que ela fosse tirada de cena, e outras coisas que hoje conhecemos como feminismo e outras mais se implantarem no meio dessa família, que era o princípio, né? Contribuindo assim as mulheres Carlão e os homens Enzo. Vou explicar um pouco para vocês. O mundo pós-guerra ficou como? Os homens que eles iam guerrear na guerra, eles ficavam muito tempo longe de casa. O que eles começaram a fazer? Começaram a atrair as suas esposas. Aí foi feito, nesse período, foi feito o anticoncepcional. Vocês sabiam que o anticoncepcional não era exatamente para a mulher? Naquela época da guerra, o anticoncepcional foi feito, mas para o homem. Para quê? Para que o homem tivesse a liberdade de sair com outras mulheres que não fosse sua esposa e não terem filhos por fora do casamento, né? Não terem outras responsabilidades. Ou simplesmente o homem que era solteiro queria ficar com várias mulheres e não queria ter a responsabilidade acarretada sobre ele de filhos e esposa. Então foi criado esse anticoncepcional, não sei direito lá como que foi na época, né? Porque a mulher hoje toma, mas era para que os homens tivessem liberdade, não as mulheres privassem de ter filhos, entendeu? É mais para os homens tivessem a liberdade de ter sexo casual fora do casamento, enfim, essas coisas. E aí, o que aconteceu? Essas mulheres traídas, deixadas da guerra, com vários filhos em casa, começaram a ter posições diferentes. Quais? As mães que tinham filhas meninas, o que elas faziam com elas? Elas pegavam essas meninas e falavam assim: olha, você não pode depender de homem, porque as mulheres dependiam do marido naquela época. Você não pode depender de homem, porque homem não presta. O homem, ele é ruim, o homem vai te trair, o homem não vai te dar o que você precisa. Você então precisa ser uma mulher independente. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa crescer. E, por favor, não tenha filhos. Por quê? Porque filho dá trabalho, filho dá despesa, filho dá destrói seu corpo. Essa foi a mente das mulheres de antigamente, começaram a implantar nas novas, que vai chegar a nós, né? A nossa avó pegou um pouco disso, mas foi bem pouco ainda. A nossa mãe já pegou bastante, nós recebemos completamente e muitas de nós passa para frente. Vamos lá. E os homens, as mulheres que tinham filhos homens, elas criaram ele como o filhinho da mamãe, porque ela queria substituir o seu marido. Como? Com o filho, o homem dentro de casa, ele poderia ajudar ela em casa, ele poderia fazer comida, ele poderia não sair de perto dela para trabalhar, porque as filhas já estavam fazendo isso, né? Ele precisava estar mais tempo com ela, porque ela sentia carência muito forte do pai das crianças, do marido dela. Então, era assim que foi assim que foi gerado a mulher Carlão, que é aquela mulher empoderada, que é aquela mulher grossa, que é aquela mulher que levanta e fala: não, eu faço, eu aconteço, não preciso de homem, enfim. Essa mulher que não quer ter filhos também, foi assim que foi gerada essa mulher. E foi passando de geração em geração, que chegou a nossa geração, que é a degeneração do gênero feminino. A decadência do gênero feminino foi assim. E os homens, o Enzo, por que fala Enzo? Porque Enzo geralmente é dado para bebês, né? Quando dado para bebês, assim, no sentido assim, tem muitos bebês hoje chamados Enzo, e geralmente são muito bonitos, então eles adaptaram esse nome, por isso que eu tô falando Enzo, eles colocaram Enzo por conta disso.
Mas esses homens que foram criados por essas mulheres da guerra, lá que passaram esse período da guerra, eles foram criados como filhinha da mamãe, ou seja, eles não sabem cozinhar, ou normalmente sabem, mas não fazem. Eles não gostam de trabalhar, porque a mãe dele resolvia tudo. O pai sumiu, o pai morreu na guerra, a mãe fazia tudo. Então eles são criados assim, mais apegados com a mãe. Aquele homem que não deixa a mãe de jeito nenhum, que tudo é a mãe, que tudo é dormir na casa da mãe, que brigou com a esposa, vai pra casa da mãe. É aquele homem que dorme até meio-dia. Esses são os Enzos. Cuidado, solteiras, com quem vocês se relacionam. Com os homens Enzos que tem por aí. Tá? Procurem um homem másculo, homem de verdade, entendeu? Porque esses homens existem, assim como essas mulheres. Carlão também existe. Mas como esse ensinamento é pra mulher, então vou direcionar mais pra vocês. Cuidado, né? Porque esses homens foram criados assim. Então esses homens hoje, eles não gostam de trabalhar, geralmente não ficam no trabalho, geralmente são muito menininhas, muito femininos eles são. Foi a degeneração dos gêneros. Isso foi o mundo pós-moderno. Então ali a família pós-guerra virou isso. As mulheres começaram a sair para trabalhar, precisaram trabalhar. Mas vamos parar para pensar. Aquele vídeo que eu mandei para vocês, ele fala exatamente dessas coisas. Ele vai falar assim. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Mostrar não, né? Vou falar. Eu vou traduzir para vocês aqui. Vou ler e vou explicar, porque eu já fiz um teste, muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu esse vídeo, não entenderam a tradução, né? Vamos colocar lá. Eu vou explicar para vocês direitinho, parte por parte. Vamos ver aqui. Generation. É do Canadá, ó. Agora que eu lembrei. Vamos lá. Letra, tradução. Ó. Vai falar assim: o seu trisavô limpou a terra. O seu bisavô trabalhou a terra. Depois o teu avô rentabilizou a terra, ou ele fez a terra dar lucros. E depois o seu pai vendeu para se tornar funcionário. Só até aqui eu vou explicar essas palavrinhas. O que está dizendo aqui? No início, né, lá da Bíblia, nós vemos que os homens tinham terras. Deus foi dando as terras para os homens, assim como ele deu para Abraão, Isaac, Jacó, enfim. Os homens tinham terras. E eles trabalhavam, ganhavam as terras, para que as gerações deles tivessem lugares para morar, para viver, para morrer nessa terra. E o que aconteceu com essa terra? Aí é que esse vídeo está dizendo. Por exemplo, o seu trisavô, ele limpou a terra, ele tinha uma terra lá. Aí o seu bisavô veio, porque não dá pra... Não é sempre que dá, né? Não é um atrás do outro. Às vezes acontece deles não conseguirem participar do fruto desse trabalho deles. Aí o que aconteceu? O bisavô trabalhou a terra, ele começou lá, ver que a terra estava ficando boa, então ele começou a investir na terra. Aí o nosso avô, vamos dizer assim, né? O nosso avô rentabilizou, ele fez o que? A terra dá fruto. A terra já estava limpa, já estava trabalhada, então agora ele começou a plantar e começou a dar frutos. E depois? Aí depois vem o nosso pai. Vou colocar no dia de hoje para vocês entenderem o vídeo. Aí veio o nosso pai, que morava lá no interior, tinha essa terra herdada do trisavô. Ele tinha essa terra, aí ele, de repente, ele achou que era muito gasto, era muito trabalho, e ele achou que seria melhor ir para a cidade grande, porque
porque na cidade grande é cidade grande, né? São Paulo é São Paulo. Né? A pessoa que mora lá na Bahia, no Pernambuco, vai falar, nossa, São Paulo é São Paulo. Foi tipo isso. Acharam que São Paulo, vamos colocar assim, São Paulo era melhor do que o Pernambuco, por exemplo, a rocinha lá do Pernambuco. Então, o que ele fez? Ele vendeu aquela terra que era dele, que já estava frutificada, que tinha fruto, que dava fruto, que ele achava que dava muito trabalho. Ele vendeu aquela terra. Aí, quando ele vendeu aquela terra, o que ele fez? Comprou. Aí já vai falar para o homem, ó, direcionado para o homem. Mas eu vou ler para vocês também. Ó. Ele comprou aquela terra para se tornar um funcionário na cidade grande. Aí esse homem teve filhos. Aí vai falar direcionado para o homem. E tu, rapazinho, não sabes o que vai fazer. Tá na cidade grande, tá estudando, aí vem aquelas perguntas que geralmente vêm para nós. O que você vai ser quando você crescer? O que você vai fazer daqui não sei quantos anos, né? O rapaz não sabia mais o que ele ia fazer, porque ele não tinha mais o valor e o princípio que tinha antigamente. Então ele não sabia, ele estava perdido. A perda da identidade dele, né? Aí é aqui. No teu pequeno apartamento demasiado caro, alugado no inverno. O carinha aqui, ele era rico, né? Porque ele tinha um apartamento muito caro, alugado ainda, em algum lugar por aí na cidade grande. Aí começou a dar aquela vontade nele de ter uma terra. Olha lá, dar-te vontade de tomares proprietário, de ser proprietário. Ele decidiu ser proprietário. Mas espera aí, vamos buscar lá atrás. O trisavô deixou a terra para esse povo. Eles eram proprietários, eles tinham uma terra, eles eram dono de algo, mas venderam. E agora eles querem voltar a ter. É uma contradição, isso foi a degeneração que foi acontecendo. Ele vai querer ter de novo essa terra. Por quê? O homem, agora eu vou falar o homem, não no sentido homem é a humanidade. O homem e a mulher, eles vieram, né, o homem em si veio da terra. Ele necessita do contato com Deus e com o que Deus fez, com a criação dele. Ele precisa desse contato com a natureza, ele precisa desse contato com os animais. Então, é por isso que a Bíblia fala que é melhor morar no campo do que na cidade. Enfim, isso aqui é matéria para outra coisa. Aí, agora ele vai direcionar para as mulheres. Vamos lá. A sua trisavó, ela teve 14 filhos. Sua trisavó teve 14 filhos. Aí a sua bisavó teve quase tanto quanto ela. Teve bastante também sua bisavó. Só que aí já começou as guerras, né? Aí depois a sua avó teve 3. E era o suficiente para ela. 3 filhos tá bom. A minha avó ainda teve mais ainda. Mas tem vó que já teve 3. Minha avó ainda teve bastante. Mas não foi dela, foi tudo adotado. Ela não conseguia ter. Mas ela criou, acho que foi 7 ou 8 crianças. Enfim. Era suficiente. Aí a sua mãe nem queria ter filho. Ele tá mostrando a decadência de como tá hoje em dia. Não quer dizer que é a nossa mãe, né? Só para vocês entenderem que ele tá mostrando a decadência da humanidade. Aí ele falou: a sua mãe não queria ter filho e você foi um acidente. Ela se relacionou lá com seu pai, às vezes nem era marido, e teve você. Foi isso que ele quis dizer aqui na coisa, né? E aí, ele falou assim: e tu, minha menina, mudas de parceiro constantemente. A modernidade, né? A mulher moderna hoje, ela muda de parceiro constantemente. Ela nem é casada, ela só namora, fica com um, fica com o outro, tem relações com um e com o outro. E quando faz besteira, se livra delas abortando. Ou seja, ela teve a relação, ela não se precaviu e teve um filho, engravidou, só que aí ela abortou. Mas dentro dela há um chamado desde que ela nasceu. Qual é o chamado? Ela foi chamada para ser mãe.
Todas nós fomos chamadas para ser mãe, para ser mulheres e darmos filhos. É uma ordenança bíblica. Está dentro de nós essa essência. Então, quando nós tiramos isso, muita coisa muda. Aí o que aconteceu aqui, ó, ele fala na próxima. Mas há manhãs que acorda chorando quando sonha com uma grande mesa rodeada de crianças. Ou seja, essa mulher moderna, ao mesmo tempo que ela é toda moderninha, ela tem a vontade e a sede de ser mãe de muitas crianças. Por que que ela chora? Porque a sociedade hoje implanta isso na mulher moderna, né? Que ela não deve ter filhos. Ela deve ser autossuficiente, ser bem estudada, ser trabalhadora, né? Ter seu currículo lá exemplar, mas a sua família, ela deve deixar de último caso. Se der, com 30, 40 anos, você se casa e tem um filho. Isso é a sociedade implantando, ou às vezes nem tem. Mulheres que casam muito tarde geralmente não tem filho. Mas enfim, é isso que está dizendo a música, é exatamente o que eu falei da degeneração, da distorção, da feminilidade, porque foi destruindo isso da mulher e do homem também. Aí é que ele começa a dar umas outras coisas, tipo assim, ó, o seu trisavô, ele viveu a grande miséria. Na verdade, o que a gente fala que está passando dificuldade hoje não é dificuldade. Se nós vamos olhar aqui a Bíblia, os grandes homens de Deus, eles passaram grandes fomes, secas e sedes nas terras em que eles habitavam. Com suas famílias, eles passaram muita necessidade. Nós não passamos nada. Havia seca lá em Belém, a família teve que mudar, foi para um lugar completamente horrível, que era a terra de Moabe, onde era a terra idólatra. Eles mudaram por quê? Por conta de uma seca, por conta de uma fome terrível que estava lá. Isso já vem degenerando antes da guerra aqui. Na Bíblia já mostra, só que depois da guerra que nós conhecemos, foi que piorou de vez, foi que foi escancarado o feminismo e essas outras coisas que hoje nós vemos aí. Aí ele falou, ó, o seu bisavô juntava uns trocados, ele conseguia juntar algumas coisinhas. E depois do seu avô, milagre, ele ficou milionário. E depois o seu pai herdou tudo e tudo perdeu ao fisco. Ou seja, ele se endividou demais e perdeu tudo aquilo que o trisavô, o bisavô estava lá lutando, ralando para conquistar para suas gerações, da sua família terem um sustento que eles não tiveram. O outro vai lá e destrói tudo. Em o quê? Jogos, dívidas, comprar e não pagar, enfim, ele perdeu tudo que foi herdado. E tu, meu jovem, deves... Ele fala ele fala uma palavra chula que eu não vou falar. Eu vou falar outra palavra. Ele fala assim, você deve tudo pro ministério. O ministério é o quê? O governo, não é o ministério da igreja, né? É o governo, você deve tudo pro governo. Você deve até a sua alma, ele quis dizer isso, entendeu? Que o cara tava devendo muito, sem maneira de conseguir um empréstimo no banco, porque o nome dele é completamente sujo hoje. Ele está falando literalmente da geração nossa hoje, né? E para alcançar as vontades de assaltar, para alcançar a vontade de assaltar um caixa da registradora. Ele está num buraco sem fundo que ele está pensando até em roubar. Essa é a geração que nós estamos vivendo hoje. Ó, e você lê livros que falam de simplicidade voluntária. Se você é uma pessoa que não faz nada pelo próximo, você só se enfia em roubada, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele fala das culturas, né? Ele começa a falar assim, o seu trisavô, eles sabiam como festejar. Porque há quem diga, que vocês são crentes, vocês não dançam, vocês... Gente, Miriam dançou, Davi dançou, pelo amor de Deus. A gente dança, só que assim, a nossa dança, né, é uma dança diferenciada. Ele quis dizer o quê? Que aquelas festas eram boas, eram puras, eram ingênuas, eram com um caráter diferente das festas de hoje. Ó,
os teus bisavós se sacudiam balançando nos bailes. Os bailes de antigamente não era um baile funk que nem nós vemos hoje. Não era esse baile, essa impureza que nós vemos hoje. Era uma coisa muito boa, muito saudável, muito louvada até, né? E depois os seus avós conheceram a época do Yippee, no cowboy, sei lá, né? Eles começaram a conhecer outras coisas. E depois os seus pais foi da época das discotecas. Acho que nossos pais pegaram isso. Pois foi aí que eles se encontraram. Eles estavam lá na discoteca, se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Aí ele vai falar: e tu, meu amigo, fazes o que tua noite? Desliga a televisão, não fica em casa. Felizmente que a vida há coisas que nunca mudam. Veste a tua melhor roupa e vamos dançar esta noite. O que ele está dizendo aqui? O que o jovem hoje faz? O que a gente faz da nossa noite hoje? A gente dá uma festa boa, a gente cultua bem, a gente vai, sei lá, para vigília, ou a gente leva a nossa vida que nem os de fora, que passa a noite fazendo o que não deve, desgastando a sua vida com coisas vãs. É isso que ele está dizendo. Aí que ele está falando, aqui ele já está falando do futuro mesmo. Desliga a televisão, sai com a sua família, brinca com seus filhos. Por que o povo tinha muito filho naquela época? Porque não tinha televisão, eles não ficavam ali na televisão, no celular o tempo todo. Eles tinham comunhão um com o outro. O marido e a mulher tinham comunhão, os filhos tinham comunhão. As pessoas eram saudáveis mentais. Era raramente que alguém era doido mesmo. E quando era doido assim, não era doido de safadeza, ele era doido mesmo, ele era doente, entendeu? Então, a música The Generation que eu mandei pra vocês aí é exatamente isso que ela tá falando. Ela tá falando exatamente isso. Que nós precisamos voltar ao princípio. Qual foi o princípio? Era o que nossos avós já tinham. Na verdade, não nossos avós, nosso trisavô, era aquele lá mais antigão. Porque até então, a nossa hoje não tem mais isso, né? Então, essa foi a nossa aula 1 de hoje, um pouco de história, um pouco de tudo aqui para vocês, da parte a mulher cristã, né? Como começar a ser uma mulher cristã, o que precisa, as virtudes, o que aconteceu com a nossa feminilidade, como resgatar a feminilidade. Tudo isso, de tudo que eu falei aqui nessa aula, que demorou não sei quanto tempo, gente, tudo isso que eu falei nessas aulas, ela vai aplicar em quê? Primeiramente, a base é temor a Deus. Teme a Deus, que você vai conseguir. Tenha uma constância com Deus, que você vai conseguir tudo isso. Se manter uma mulher de Deus nos dias atuais vai exigir de nós uma demanda muito grande de tempo. Tempo, dedicação e firmeza. Muito relacionamento com Deus, intimidade com Ele, para que constantemente tenhamos as armas certas para lutar essa guerra diária, que é ser uma mulher cristã feminina nos dias atuais. Então vocês aprenderam que a feminilidade vai muito além do que só as roupas femininas, né? É muito além disso. Então nós venhamos resgatar. A nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu tive que cortar algumas coisas aqui. Cortar assim, né? Modificar o vídeo, editar, devido a alguns imprevistos que eu tive, mas essa foi a aula de hoje, tá? Aula 1, concretizada com sucesso, glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês aqui. Eu vou orar e peço que vocês orem aí também quando estiverem assistindo, para que nós venhamos sair mais e mais edificadas com Deus aqui, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido amado Deus, te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por essas palavras, por esses ensinamentos que o Senhor nos concedeu. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer, a sermos essa mulher de Provérbios 31, a sermos essa mulher feminina bíblica, a sermos a mulher segundo o seu coração. Pai, que nós venhamos nos empenhar em ser a mulher que o Senhor aprova, a mulher que a nossa família necessita.
Que nós venhamos guardar esses ensinamentos na tábua do nosso coração, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida e de nosso testemunho. Que o Senhor venha abençoar cada uma dessas mulheres que estão assistindo esses vídeos, de homens também, se vierem assistir, que venham ser abençoados, eles e a sua casa. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e ótimo dia.